Continua conectado, que tem mais informação por aí. Muito bom dia, Alessandra. Tudo bem com você? Oi, bom dia, Rosângela. Bom dia aí todo mundo que acompanha, né, esse programa do Desacato. Eu posso começar fazendo minha audiodescrição? Por favor. Sim, então eu sou uma mulher morena, né, hoje estou com os cabelos presos, estou vestindo um macacão preto e tenho um bottom de Coletivo da Saúde, SUS Eu Defendo, e uso óculos de armação escura. Olha, eu vou no ritmo da Alessandra e também vou me audiodescrever, até porque nós estamos numa sintonia em várias questões, né, Alessandra? Percebesse? Não sei, eu também prendi o cabelo hoje, estou com o cabelo Sim. preso, mas eu uso uma franjinha bem curtinha. Eu também uso óculos, só que o meu aro é dourado. Eu também estou com uma blusa preta, só que eu estou com uns brincos de bolinhas, que inclusive queria muito agradecer a Liu, foram presentes da nossa amiga colombiana, Liu Hidárraga, eu lembro sempre dela. Então, e também sou uma mulher branca, e hoje nós vamos conversar aqui com a Alessandra sobre um cenário de mobilização dos servidores municipais de Blumenau. Na verdade, Alessandra, a Alessandra, ela é diretora do Sindicato Único dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Blumenau. São servidores que estão na database. Database é aquele momento em que as categorias se mobilizam por diversas questões. Então, já foi aprovada a pauta de reivindicações e uma jornada de lutas. E já foi realizado uma grande assembleia que lotou aí a praça central da prefeitura de Blumenau e para aprovação da pauta de reivindicações da categoria. Alessandra, vamos começar por essa pauta. O que é que principalmente está unindo os servidores de Blumenau, do município de Blumenau, nesse momento de database? Quais são as questões que estão levando os servidores a realmente participarem da Assembleia em massa para aprovar a pauta de reivindicações, para que essa pauta seja encaminhada com bastante poder de negociação, né? Porque a gente sabe que quando tem povo na rua, o poder de pressão do sindicato é diferente. Sim, sim, Rosângela. A gente aprovou, né, como você disse, a pauta no dia 3 de abril, né, uma grande assembleia. A assembleia teve mais de 2.000 servidores e servidoras. Foi uma das maiores assembleias que nós tivemos aqui para aprovação de pauta. E para nós é importante destacar, né, porque é fruto também da mobilização do nosso sindicato e também da credibilidade aí que os servidores e servidores têm em relação ao nosso trabalho. E a grande, na verdade, proposta, né, que está sendo discutida agora é a questão do plano de carreira. Em 2023, né, nós finalizamos em 2023 a nossa campanha salarial com o compromisso do governo aqui de Blumenau, na época, de fazer a discussão, né, da revisão do plano de cargos e salários. E desde então, nós vemos cobrando, né, a prefeitura contratou uma empresa para poder fazer essa revisão, e todos os prazos apresentados, eles se extinguiram, né? E não houve nenhuma apresentação concreta de qualquer proposta. Nesse meio tempo, né, nós do Sintraceb contratamos também uma assessoria e nós fizemos a nossa proposta, né, com a categoria, na discussão com as categorias que estão envolvidas, né, e vão ser implicadas ali na revisão do plano, e nós fizemos essa proposta em novembro do ano passado. Nós aprovamos também numa grande assembleia, né, as propostas para a revisão do plano, e é isso que consta agora, né, uma das principais, né, discussões que a gente está fazendo agora na nossa pauta dessa mesa de negociação que começa agora em 2025, retomar a discussão do plano de carreira. Além, claro, das outras discussões, né, da revisão, né, dos salários, né, o reajuste salarial aí conforme o INPC, né, a revisão do Vale Alimentação, né, mas o que move mesmo agora, e que seria uma possibilidade de ganho real da categoria, é a revisão do plano de carreira. Eu vou até colocar aqui para a audiência conhecer o portal de informações do Sintraceb, que mostra umas fotos bem do quão massiva Sim. foi a Assembleia que aprovou
Porque um dos grandes desafios atualmente das entidades sindicais, Alessandra, é continuar mobilizando os trabalhadores. Uhum. Principalmente nos tempos pós-pandemia, a classe trabalhadora foi violentamente atacada, né, por muita desinformação e por um pensamento que valorizava o indivíduo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Foi o tema, assim, que levou muita gente a buscar medidas empreendedoras, a achar que o sindicato já não servia mais, que o sindicato já não era mais uma ferramenta de luta potente para a classe trabalhadora. Né? Uhum. Como é que o Sintraceb continua, Alessandra, ressignificando essa ferramenta de luta para os trabalhadores municipários de Blumenau? É importante essa tua pergunta, porque até mesmo na pandemia, né, onde a gente tinha assim uma individualidade, né, mas cada pessoa no seu canto, sem ter muita participação coletiva, o Sintraceb foi primordial. Foi o Sintraceb que fez a defesa, né, dos EPIs, que a gente tivesse aí condições de trabalho que realmente pudessem dar segurança, né, para os servidores e servidoras, entre outras questões em relação à pandemia. E desde então, o que nós temos feito é fortalecer os representantes por local de trabalho. Né? A maioria dos locais tem um servidor ou servidora que é representante daquele grupo. E essa pessoa é a que faz a mediação entre o sindicato e a categoria. E traz as propostas e faz a discussão e faz o debate. Então, nada do que nós construímos, ele sai da nossa cabeça. Ele é fruto dessa discussão que esses representantes fazem no seu local, trazem, né, para o coletivo e a gente transforma aí em propostas e transforma em discussão. Então, acho que o grande, né, debate hoje, né, o que a gente está ganhando muito é ter essa figura do representante por local de trabalho, porque é a nossa voz dentro de cada espaço de trabalho. Além, claro, de toda a nossa luta de visita nos locais, de poder trazer os servidores e ver que o sindicato está presente, né, nos locais e nos debates e nos conflitos, né, que são muitos conflitos em vários locais de trabalho. A gente está aí com um governo novo, mas as práticas são velhas e são as mesmas, né? Essa semana mesmo a gente teve muita discussão de pessoas colocadas como cargo comissionado e que seguem fazendo assédios, né, das mais diversas, e a categoria vê que o sindicato está presente também nessa discussão, e aí vem para o debate, né? Eles percebem que tem um respeito, né, e que são ouvidos por esse sindicato. Então acho que é dessa forma que a gente consegue dar trabalho. A gente tem que, né, para a base. A gente muitas vezes a gente está, né, mais nos locais de trabalho do que no próprio espaço do sindicato, e é por aí que a gente vai construindo. Correto. É importante a gente conversar sobre isso, porque essa é uma situação generalizada, né, Alessandra? Todos os sindicatos, nesse momento, a grande maioria está enfrentando problemas, dificuldades de mobilizar as suas classes, né? E daí eu gosto sempre de quando tem uma categoria que está mantendo esse alto poder de mobilização, de dar o seu feedback, né? Vamos falar sobre os modelos que estão funcionando, que estão dando certo, né, nessa tarefa que é complexa, né, que é representar a nossa classe trabalhadora. Tem um outro tema que eu queria aprofundar um pouquinho mais, Alessandra, porque uma das questões aprovadas nessa Assembleia foram 2 moções de repúdio. Sim. Uma, a Câmara de Vereadores, devido à forma desrespeitosa como, historicamente, os servidores e servidoras públicas municipais têm tratado os seus interesses na Casa Legislativa. E outra é em relação ao prefeito Egídio Ferrari, prefeito de Blumenau. Eu queria que você falasse sobre essas 2 moções de repúdio, por que elas foram aprovadas? As moções de repúdio, elas vieram também como uma proposta, né, do grupo de representantes, em uma reunião, assim como, na verdade, ela é fruto de uma discussão anterior, né? O nosso coordenador, o Sérgio, né, esteve participando de uma votação que retirava direitos previdenciários, né? E ele, né, se exaltou, houve todo um debate dentro da Câmara, e a Câmara fez uma nota de repúdio contra o Sérgio. Inclusive, podendo até indicar de que ele não poderia mais entrar naquela casa.
que é a Casa do Povo. Então, como fruto, né, desse embate que houve, né, que na verdade é contra o sindicato também, os representantes trouxeram a sugestão de que na Assembleia nós aprovássemos 2 moções de repúdio. A contra a Câmara, que fez a nota de repúdio contra o Sérgio, e aí nessa moção poder colocar e apontar quais são os retrocessos que nós tivemos e que foram aprovados pelo Legislativo, né, vários, como a retirada do FGTS dos contratados, são várias as questões previdenciárias também, então a gente aponta nessa moção, né, alguns retrocessos que tiveram. É claro que vamos dizer que não são todos os vereadores, e a gente diz isso ali, né, mas a maioria. E isso acaba impactando diretamente no cotidiano e na rotina dos servidores. Então, essa foi uma das moções que foram aprovadas. A outra foi contra o prefeito, uma moção de repúdio contra o prefeito, por quê? Na campanha, ele se posicionou aberto ao diálogo. Inclusive a gente fez um encontro, o Sintraceb fez um encontro com os prefeituráveis, que eram os candidatos a prefeito da época, e ele se comprometeu a manter o diálogo, principalmente as questões previdenciárias, porque ele, como servidor público, ele foi impactado pelas questões previdenciárias do governo do Estado, então, que ele iria se comprometeu de fazer uma discussão mais apurada sobre isso. Então, são várias questões que ele se comprometeu e agora, na prática, ele faz o contrário. Então, a moção de repúdio também contra ele, para que se retome, né, a discussão. Porque hoje, ele entrou em janeiro, o sindicato já oficializou para que a gente tivesse uma conversa com ele e até agora ele não chamou. Ele ignorou, né, a conversa. Então, a gente quer poder retomar, voltar para o rumo, na verdade, dessa discussão. E aí a moção de repúdio também vem ao encontro disso. Eu acho que travou, a Rosângela travou. A imagem geral está travada? A gente vai aguardar um pouquinho, então, a Rosângela. Me parece que a Rosângela travou. Isso, sim. Então, enquanto a gente espera a Alessandra e ela retorna, eu vou fazer um breve intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores e a gente já retoma com a entrevista. Ok. A Rosângela voltou. Não vai ser necessário. Oi, gente. A internet aqui deu um piquezinho aqui, não sei o que aconteceu, mas então, agora voltando. Eu estava te ouvindo perfeitamente, Alessandra, só que eu não conseguia nem me ver e não conseguia mais interagir. Tecnologia, a gente volta. Sim, ao vivo é isso, né? Uhum. Então, eu estava te ouvindo, Alessandra, e estava pensando que aqui em Florianópolis, você falou na questão previdenciária, e aqui em Florianópolis a gente está num debate bem acirrado dos municipários com a prefeitura por conta de um projeto de alteração da previdência dos servidores do município. Aí eu queria te ouvir, Alessandra, aí em Blumenau também tem alguma proposta em andamento? Ela já foi aprovada? Ela não... como é que está esse tema aí em Blumenau? Já que aqui em Florianópolis esse assunto está fervendo entre municipários e prefeitura. Esse debate já aconteceu em 2021. O que os municipais de Florianópolis estão passando agora, nós passamos em 2021, com votações também e discussão totalmente desrespeitosa na Câmara de Vereadores. Né? Teve Sim, foi no finalzinho ali da pandemia e teve uma das sessões, a gente foi impedido a maioria dos servidores impedido de participar, né? Foi chamada a polícia, a gente apanhou, foi assim um desrespeito muito grande com nós servidores. Eu não sei como que vai ser ali em Florianópolis, mas uma das coisas que impactou muito a reforma aqui é a taxação dos aposentados. Aqui os aposentados já aposentados pagam 14% também para a Previdência. Né? Eu não sei qual é a proposta, não estou atenta à proposta de Florianópolis, além da alteração do tempo de aposentadoria, né? Então, nós tivemos assim, um prejuízo muito, muito grande. Né? Hoje, né, os servidores se dão conta, né, desse prejuízo e a gente tenta correr atrás para tentar reverter, mas a partir do momento de votado, hoje é outra Casa Legislativa, alguns vereadores são os mesmos, mas é outro momento, é muito mais difícil de reverter. Né? Então, a gente hoje está tendo, e só para indicar, eu acho que até para Florianópolis, o que está sendo arrecadado com essa alteração
não altera muito o déficit previdenciário. Então, essa retórica de que precisamos fazer isso porque a gente precisa salvar a Previdência, aqui não aconteceu. Muito pelo contrário, o nosso déficit é muito maior, né? Nós estamos pagando uma conta que não é nossa, porque aqui o município ele parcela os seus débitos constantemente e o déficit só vai aumentando. E, então, a culpa, na verdade, do déficit não é nossa, é do gestor. E essa discussão não é feita aqui com responsabilidade. Correto. Esse é um fato, é um dado que os municipais têm batido muito na Câmara dos Vereadores, né? Que o que vai entrar não vai resolver um furo que foi criado por uma série de, né, desvios, enfim, apropriações inadequadas dos recursos, dos servidores, do fundo, da Previdência. E, Alessandra, aí em Blumenau, onde atuam os servidores do município? Onde é que estão os municipários? Porque a gente sabe que os setores públicos, como um todo, atuam em áreas essenciais e são muito importantes para a população. E aí eu queria que para a gente conhecer melhor essa categoria, né? A gente está falando tanto aí dos municipários, mas onde é que eles estão aí em Blumenau? Onde é que eles atuam? É saúde, educação, assistência, né, a questão do trânsito, né, a Secretaria de Trânsito, meio ambiente, então são vários os setores aí que a gente tem, obras, né, na própria administração. Então nós temos a maior base na educação. Hoje o maior número de servidores é a educação e depois seguido a saúde, que são onde nós temos o maior número de servidores. E agora, assim como outros municípios, a gente também está sendo impactado pela terceirização. Alguns segmentos chaves, a gente talvez não se dá conta, porque a terceirização ela está vindo a conta-gotas, mas ela está acontecendo, né? Por exemplo, hoje na saúde, nós temos o que eles chamam aí do atendimento remoto em saúde, é terceirizado, né? Nós temos uma briga para que, aqui é chamado de Alô Saúde, né? Não sei em outros municípios, para que esse serviço seja feito por servidores concursados, mas hoje não. Hoje é contratada uma empresa que faz todo esse serviço. Eu acho que é a mesma empresa que talvez presta esse serviço para outros municípios, né? Porque é um consórcio. Então, é uma briga. Então, vários setores a gente está sendo impactado aí pela terceirização, né? O setor de saneamento também, né? Distribuição de água. Então, aos poucos, vão terceirizando segmentos de cada setor que são importantes e a gente, quando se dá conta, né, praticamente aquele segmento já está sendo terceirizado. Exato. E uma pergunta, Alessandra, você já até adiantou minha próxima questão, que era perguntar sobre como a terceirização estava entrando aí em Blumenau, porque é um procedimento padrão no país, né? E não só no país, né? A gente sabe que também é uma tendência no próprio mundo, nessa precarização das relações de trabalho. Vocês conseguem representar esses setores que já estão terceirizados, Alessandra? Como é que o sindicato... vocês já conseguiram avançar no sentido de incluir também esses trabalhadores? Nesse momento, não. A gente faz um debate muito... Aconteceu agora em relação à merenda, por exemplo, né? Nós teve uma troca de empresa de merenda, né? A empresa até o ano passado era uma, esse ano começou outra, e nós fomos até os locais de trabalho para conhecer quais eram as condições de trabalho para exercício daquela atividade, né? Mas não que aqueles trabalhadores são representados por nós, mas porque a merenda servida para as crianças e as professoras e toda a direção tendo que ir para a cozinha para apoiar, é isso que nos chamou mais, na verdade, para esse debate. Então, não conseguimos representar da forma, vamos dizer, abranger outros segmentos além dos servidores públicos. Não, mas conseguimos fazer o debate em relação às questões né, de condições de trabalho, que afetam também os servidores daquele espaço. Nesse caso, sim. Na tua opinião, tu não acha que o sindicalismo tem que começar a pensar sobre isso, nessa representação dessas categorias que hoje acabam fazendo parte de uma mesma base, mas não até estatutariamente, né? Na maioria das vezes, ainda estão proibidas de serem representadas? Sim, eu acredito que, na verdade, nós, enquanto trabalhadores, devemos fazer a defesa dos trabalhadores como um todo, né? Acredito que sim.
mas cada segmento acaba tendo né, o seu próprio sindicato e teria, no caso, seria o ideal, vamos dizer, o mundo ideal que a gente pudesse ter um diálogo com os outros segmentos, né, por conta dessa defesa, né, das condições de trabalho de todos os trabalhadores e trabalhadoras, né, mas na prática é mais complicado, né, é mais difícil, até porque são segmentos, muitas vezes, que não dialogam, né, com o todo, então, o ideal seria, né, mas, no momento, a gente não consegue. Até porque, muitas vezes, a gente também não tem o braço, né, para dar conta desses outros segmentos, né, o nosso, né, o atendimento às questões de violação de direitos dos servidores e servidoras já nos toma bastante tempo, então, eu acho que esse tempo também, ele talvez não nos favorece, né, para fazer esses diálogos. Mas aqui em Blumenau, a gente tem um diálogo muito bom com os sindicatos, outros sindicatos de outras categorias, né, com alguns coletivos aí que discutem as condições de trabalho, né, tanto também no Conselho Municipal de Saúde e outras questões que agora, por exemplo, vai ter a Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a gente conseguiu reunir vários sindicatos para levantar propostas, né, através do Conselho Intersindical aqui. Então, existe algumas coisas que acontecem, vamos dizer que a gente não fica totalmente sem fazer o diálogo com as demais categorias, mas, assim, de ter realmente um encontro de fato para discutir especificidades, aí é mais complicado. Então, voltando para a database, Alessandra, uma das questões que já está aprovado é uma jornada de lutas, né? Em que o sindicato já está autorizado a convocar protestos, mobilizações e até paralisações. Sim. Então, eu queria te ouvir. Para a gente fechar voltando para a database e voltando para as perspectivas aí de mobilização, né? Para que toda a base aí de Blumenau e da região e do estado de Santa Catarina, né? Somos todos classe trabalhadora. Qual é a perspectiva aí? Como você sente? Tem uma possibilidade de abrir canais de negociação ou vai ser necessário realmente chamar a categoria como um todo para medidas mais contundentes? Olha, a nossa expectativa é que tenha a possibilidade de abrir canais de negociação, mas a gente está vendo que está bem difícil. Até mesmo para a entrega, né, da pauta, né, no gabinete do prefeito, teve uma certa hostilidade em nos receber. Então, a gente já começa, né, com dificuldade de conversar diretamente, né, com quem está ao lado ali do gestor. E, fora isso, a gente está autorizado, né, a chamar, porque, assim, a empresa que foi contratada para apresentar propostas do plano de carreira tem até o dia 15 de abril para apresentar a proposta, conforme o contrato, né, que eles né, têm com o município. Não apresentando nenhuma proposta, né, e não havendo nenhuma chamada de mesa de negociação, a partir do dia 13 de maio, nós, né, estamos autorizados pela Assembleia para chamar um dia de paralisação. E aí poder forçar o município a dialogar, né. Eu vou dizer para ti que a nossa categoria está bem desgostosa com as ações que o governo está tomando. E, assim, nos pressionando até a tomar medidas mais contundentes. É uma das, assim, nos últimos tempos, é uma das primeiras, né, clima, assim, que a gente sente, a categoria realmente está querendo partir para ações mais concretas, como paralisação e greve, se não houver nenhum tipo de diálogo. Então, é uma coisa que a gente vai fazer cumprindo, na verdade, aquilo que a categoria está nos pedindo. Correto. Eu queria agradecer muito a tua presença, Alessandra, aqui no JTT dessa manhã de quinta-feira, e também agradecer ao Júlio Castellin, que nos... O Júlio está aqui já. Está aqui do é teu a minha ladinho. Orelha aqui, ó. Um abraço, amigo. O Júlio Castellin faz um trabalho tão especial aí, né, de assessoria e de comunicação ao Sintraceb, inclusive, que já foi tema de um dos nossos eventos, a gente trouxe o Sérgio para vir socializar com outras entidades a experiência que o Sintraceb tem de comunicação, que é uma experiência muito exitosa, né? Então, a gente tem que realmente falar sobre ela. Alessandra, eu desejo aí, então, uma mobilização potente aí na região de Blumenau, né? Uma região do estado tão importante, né? De uma classe trabalhadora tão valorosa, e dizer que os nossos canais continuam abertos, né? Se houver alguma movimentação aí de mobilização e paralisação, a gente quer voltar a falar com vocês para a gente poder estar
dando visibilidade aos movimentos e às lutas aí do povo aí do norte do estado de Santa Catarina. A gente que agradece aí a possibilidade de